Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazerem esse lindo cofrinho aqui de vaquinha, que fica uma graça para vocês estarem presenteando seus netos, sobrinhos, filhos e até mesmo qualquer outra criança iria adorar ganhar esse cofrinho aqui, tá, gente? Super fácil de fazer. A gente vai estar utilizando essa garrafinha aqui de iogurte para fazer esse potinho, tá, gente? Então, vamos começar a nossa peça de hoje. Eu vou começar tirando o rótulo aqui. Já lixei a tampa também, já tá lixadinha, para que depois, quando a gente for colar, ela fique melhor para colagem, porque daí ela vai penetrar a cola nessa parte áspera aqui, vai ficar bem melhor. Então, aqui vou tirar esse rótulo e vamos recortar no tamanho certo pra gente fazer essa vaquinha, tá, gente? Então, aqui vocês vão medir mais ou menos essa parte redondinha vocês vão deixar toda e vão recortar mais ou menos aqui, que depois a gente vai encaixar na parte de baixo, tá, gente? Não pode ficar um corpinho muito alongado. Daí vocês comecem recortando com estilete, dá só um furinho e recorta com a tesoura mesmo o restante. Aqui já pode pegar a tesoura e vamos recortar. Então, recortado, ele vai ficar assim, ó. Agora, vamos recortar também um pedaço aqui, ó. Vamos ver mais ou menos que tamanho aqui a gente vai deixar. Vou tirar um pedaço aqui, depois eu vou ver se já vai ser o suficiente. Fazem um furinho com estilete e vem recortando com a tesoura. Então, feito isso, vamos encaixar essa parte aqui. Pode empurrar bem para encaixar bem lá dentro. Acho que eu vou tirar mais uma partezinha aqui. Não, eu acho que não vai ser necessário. É só pressionar bem para ele encaixar. Ó, encaixou. Ele vai ficar dessa maneira, tá? Aqui, então, a gente vai colocar de cima a baixo uma fita crepe para que essas partes aqui, ó, essas marcações, quando a gente colocar a massa, não ficar muito profunda, ela vai ficar mais lisa, tá? Então, aqui a gente vai colocar na vertical essa fita, que vai ajudar também depois na colagem da massinha de biscuit. Puxem bem, estiquem bem ela até embaixo. Aqui vocês cortam. Então, assim vocês vão fazer em toda a volta dessa garrafinha aqui, tá, gente? Então, feito isso, colocar toda a fita, a gente vai encapar com uma massinha. Aqui eu peguei o tom pele e coloquei um pedacinho de massa vermelha para deixá-la mais rosadinha. Eu vou querer ela mais puxando pro tom rosa. Esse aqui eu fiz com a massa tom pele também, só que ao invés de colocar um pedacinho de massa vermelha, eu coloquei um pedacinho de massa amarela, para ela deixar um tom mais amareladinho. E essa nós vamos fazer, então, bem rosadinho. Aqui eu vou abrir um pedaço de massa, numa espessura não muito fina, bem grossinha. Primeiro eu vou sovar bem. Então, aqui eu já abri uma massa bem grossinha. Vou passar cola em toda essa garrafinha, toda a lateral e também embaixo, seguindo essa marcação aqui para baixo, tá, gente? Vocês podem utilizar essa cola branca para biscuit mesmo, que vocês usam aí. Eu uso a cola Cascorés, mas vocês
usem essa que vocês já estão acostumados a usarem, tá, gente? Passa embaixo também. Que eu já vou colocar mais ou menos do tamanho, se ficar um pouquinho maior, depois eu recorto ali. Deixa eu limpar minha mão, ficou toda melada. E vamos encapando. Dá toda a volta. Vou cortar esse excesso atrás. Fechando já aqui em cima, que daí a gente vai cortar o que sobrar lá atrás, ó. Dá só uma ajeitadinha, depois vocês ajeitam melhor. Aqui embaixo eu vou tirar um pedaço e o restante eu vou virar para a parte de baixo, que também vai ficar encapada. Não tem muito mistério, gente, só encapar mesmo. Então, aqui já deixei bem lisinho. E essa abertura aqui pra gente colocar as moedas aqui, vocês vão deixar para recortar depois que essa parte estiver bem seca. Que daí ela vai ficar melhor para recortar, ela vai estar bem sequinha, daí com o estilete a gente vai abrir essa abertura, tá bom, pessoal? Então, vamos reservar aqui e já vamos passar pra cabeça. Então, pra cabeça, a gente vai precisar de uma bola de isopor de 75 milímetros. Vocês vão marcar aqui, ó, a metade fica nessa marquinha. E vocês vão cortar mais ou menos na metade dessa metade. Então, vai dar mais ou menos assim, ó. Vocês vão tirar uma pontinha, pode deixar um pouquinho mais longa, ó. Então, medem aqui e vão recortando. Vamos tirar essa parte aqui, para ela não ficar muito redonda. Então, aqui eu tirei só essa pontinha mesmo, tá, gente? Com um pouquinho torto aqui, mas depois eu vou ajeitar com a lixa. Aqui, então, abaixo dessa marcação que tem na bolinha de isopor, vocês vão fazer um cortezinho não muito profundo, bem pouquinho. Vão virar o estilete assim de lado e vamos tirar um pedacinho em cima e embaixo. Então, aqui eu vou retirar essa tampa para mim poder medir o tamanho que vai ter que encaixar aqui, tá, gente? Coloquem bem abaixo aqui, daí com uma caneta vocês fazem uma marcação aqui, ó, que é o tamanho que a gente vai precisar recortar. Só que nessa medida aqui, a gente vai recortar ela um pouquinho maior, tá? Ela não pode ficar exato aqui, porque senão na hora de colocar ela vai ficar muito apertado. Então, vocês pegam com estilete, vão empurrando toda a lateral, deixando um pouquinho maior do que a marcação que a gente fez. Empurre todo pra dentro. A ponta do estilete, vão empurrando toda a volta. Então, aqui eu já marquei mais ou menos o tamanho que eu vou querer. E agora eu vou abrir essa parte toda aqui a gente vai ter que encaixar a tampa aqui dentro. Essa tampa e a ponta da garrafinha vai ter que encaixar toda aqui nesse isopor. Então, aqui já aprofundei bastante. Vou tirar essa parte interna aqui, ó. Vocês não se preocupem aqui dentro, não precisa ficar tão retinho, porque a gente vai colocar uma massinha aqui
para poder colar melhor, tá, gente? Não só uma leve lixadinha com uma agulha, com uma lixa de unha, sem deixar muito lisinho. Ó, ficou bem limpinho. Aqui vocês vão medir na garrafinha ali para ver se ficou bem encaixado e ficou do tamanho certo. Vamos medir aqui. Ela tem que encaixar bem e descer até uma parte do pescoço aqui, ó. Dessa parte aqui do bico da garrafinha, tá? Olha, vai ficar mais ou menos assim, que agora a gente vai colocar a massinha, então. Daí, aqui, feito isso aqui, vocês vão vir com uma lixinha. Vão dar uma arredondada aqui. Só mesmo para tirar a parte muito saliente, dar uma leve lixadinha e aqui também, ó. Deixar mais arredondado. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, gente. Ó, bem aprofundado. Então, já tá pronta a nossa bolinha de isopor. Aqui eu vou passar cola e vou secar pra gente vir encapando. Então, aqui já passei cola, já tá seco. Eu vou pegar um pedaço de massa no mesmo tom que a gente usou pro corpo e um pouco menor que a bola de isopor, ó. Mais ou menos 150 gramas. Desculpe, gente, não é 150, mais ou menos 125 gramas, tá? Se vocês quiserem colocar um pouquinho mais ou menos, vocês que sabem. Mas é mais ou menos 125 gramas, dá para todo. Vamos dar uma achatada e aqui a gente vai começar a encapar essa cabecinha aqui, ó. Vamos encapar o isopor, vamos empurrando bem, puxando a massa para baixo. Vamos acompanhando essa parte que a gente tirou aqui, ó. Vamos com calma, ó, gente. Até a massa chegar toda lá embaixo e ultrapassar um pouquinho. Ela tem que ultrapassar essa parte aqui, ó. Que vão acompanhando aquela marcação. E aqui eu vou começar a empurrar para dentro, ó, deixando essa parte bem redondinha. Que essa parte que a gente vai colocar para dentro, eu já passei cola dentro, vai ajudar depois colar bem e não sair a cabeça fora, tá, gente? Que eu acho que ficou um pouquinho demais, deixa eu tirar um pouquinho. Vocês têm que cuidar essa parte aqui que a gente deixou aprofundado, ó, para não perder, ó. Na hora de encapar, vocês têm que sempre cuidando para essa parte aqui ficar bem marcada, tá, gente? Então, assim, vocês vão alisando bem, pode passar um pouquinho de água, porque ela é bem enjoadinha para encapar, mas vamos alisando. Então, aqui já deixei bem lisinho, eu vou dar uma puxadinha para baixo, porque eu quero que ela fique mais alongada e essa cabecinha pegue parte do gargalo ali da garrafa, para não deixar um pescoço tão comprido depois. Vocês vão medir aqui para ver se tá encaixando tudo direitinho. Ó, tá encaixando, eu não vou pressionar porque ainda tá molhadinho e eu não vou colar agora. Tá, gente? Então, feito isso, agora aqui eu vou já deixar a tampa bem apertadinha, como ela vai ter que ficar depois. Ah, o importante, gente, que eu estava esquecendo de avisar para vocês, vocês vocês têm que fazer com garrafinhas que tem essa tampa larga aqui, para ter espaço para passar uma moeda de R$1, que é a moeda maior que a gente tem, então ela vai ter que passar por aqui. Se vocês pegarem uma garrafa comum que tenha a tampa menor, daí não vai passar as moedas, porque essa parte aqui, depois que o cofrinho estiver cheio, quando quiser retirar, é só destacar a cabeça, tirar e consegue tirar as moedas. Para colocar, a gente vai fazer a abertura atrás. Então, aqui vou apertar a tampa, vou passar um pouco de cola adesiva
em toda essa tampa, essa parte de cima da tampa, que a cola adesiva vai fixar bem naquela parte do biscuit que ficou pra dentro, que ainda tá úmida, tá, gente? Então, passe um pouco toda a volta, principalmente na volta, porque é a parte que mais vai ter contato com o biscuit que tá dentro da cabecinha. Só um pouquinho aqui em cima também. E aqui vocês já podem encaixar essa cabecinha aqui, ó. Vamos dar uma pressionada para encaixar o máximo que vocês puderem, ó. Mais uma ajeitada na cabecinha, ver se ela tá bem na posição. Essa marcação aqui, onde a gente vai colocar os olhinhos. Então, aqui, 14 gramas e meia de massa branca, eu vou dar uma alongada. Deixar bem gordinho. Que dei uma alongadinha de mais ou menos 6 centímetros vocês alonguem, tá, gente? Também não quer dizer se fica um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui eu vou dar essa voltinha assim e vou dar uma leve achatada. Vocês não fazem essa parte muito grande, porque depois ela fica feia, a parte fica mais delicado fazer menor. E aqui eu vou colocar, então, na frente, passar um pouco de cola. Na frente aqui a gente vai ajeitar mais. Aqui eu vou colocar a branca, mas vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, tá, gente? Vocês veem se quiserem, porque eu quero fazer ela em tom de rosinha, então depois eu vou sombrear essa parte branca. Aqui eu vou dar uma achatada e vou ajeitando. Com marcador de boquinha eu vou marcar aqui uma boquinha. E vou fazer uma marcação onde eu vou fazer as narinas dela, tá, gente? Vou colocar 2 bolinhas aqui e fazer a marcação novamente. Então, dessa maneira aqui, agora vocês não fazem mais nada aqui, vão esperar secar pra gente dar sequência à peça, tá? Então, vamos dar uma aguardada. Mas antes de botar a peça secar, a gente vai colocar os olhinhos ainda com a massa molhada, que vai ficar melhor pra ele encaixar, porque depois de seco ele já não fica tão bom, tá, gente? Então, aqui marquei a posição dos olhinhos. Então, os olhinhos eu vou utilizar esses olhinhos adesivos resinados da Artes da G, que é parceira aqui do canal. Então, eu vou utilizar os olhinhos dela no tamanho P, porque eu não gosto de olhinhos muito grandes nos meus bonequinhos que eu faço, eu não gosto muito zoiudo. Eu vou utilizar o P, mas vocês podem utilizar o M ou o G também, se vocês quiserem, tá, gente? Eu só vou colocar aqui na marcaçãozinha que eu fiz, bem abaixo. Esses olhinhos, se vocês quiserem pintar, ou também colocar uma bolinha branca e fazer, também fica bem legal, tá, gente? Então, é isso aí, vamos aguardar secar, então, pra gente seguir a nossa peça de hoje. Então, aqui para fazer as cédulas, a gente vai abrir um pedaço de massa branca e vamos cortar um retângulo. Daí, vocês vão fazer 3 exatamente do mesmo tamanho. 2 ou 3, a quantia que vocês quiserem. Eu vou fazer 3 cédulas nessa aqui, tá? Então, apenas um retângulo assim. Deixa eu passar a medida. Mais ou menos 6 centímetros por 3,5, tá, gente? E aqui vocês vão pegar o giz pastel ou
pigmento que vocês tiverem aí e vão no verde Tiffany ou qualquer outro verde, tá, gente? E vão passar com ela ainda úmida a massa. Vão dar, aqui eu já tirei eu gosto de tirar com estilete um pouquinho, que fica melhor para passar, ó. E vocês vêm passando toda a volta dessa cédula. Daí vocês vão deixar secar um pouco, apenas para criar uma casquinha que a gente vai riscar com caneta Bic e ela tem que estar seca, porque se vocês forem riscar com ela ainda molhada, vocês não vão conseguir. Então aqui eu já fiz 3, já deixei dar uma secada, então vamos riscar nela, vamos desenhar. Aqui eu vou fazer uma marcação redonda no meio. Daí é que a gente vai riscar com a caneta azul, a caneta preta Bic, essa comum que a gente usa aí para escrever no dia a dia, tá, gente? E aqui vocês vão fazer um círculo. Então, aqui eu vou apenas fazer um contorninho pra gente fazer a imitação de uma cédula mesmo. Tá aqui, então, aqui tá pronta a cédula que vai na frente. Nas outras, vocês vão fazer só um pedacinho aqui, porque não vai aparecer, ela vai ficar por baixo aqui, ó. Então, vocês só fazem o detalhe aqui na volta. Então, aqui pronta todas as cédulas. Daí, você escolhe uma sobre a outra, mais ou menos assim, ó. Dessa maneira. Então, aqui eu já vou aproveitar que eu tô com essa caneta aqui, já vou pintar os cílios dessa vaquinha, tá, gente? Essa aqui vai ser uma gatinha feminina, então eu vou colocar uns cílios bem mais longos que o outro. Eu vou fazer com essa canetinha mesmo que eu utilizei aqui para fazer as cédulas, mas vocês podem fazer também com marcador de CD ou com tinta PVA, tá, gente? Mas para quem não tem habilidade, essa canetinha aqui quebra bem o galho. Ó, gente, essa canetinha aqui, ela aceita verniz. Se vocês forem vernizar, ela não vai borrar. Então, vocês podem fazer tranquilo. Aqui eu coloquei uns cílios maior, agora eu tô intercalando com um menorzinho. Tá, gente? Então, da mesma maneira, vocês vão fazer do outro lado. Então, aqui pronto os olhinhos. Eu esqueci de falar pra vocês, eu acabei que eu troquei os olhinhos. Eu tinha botado o P, mas eu achei muito pequeno, gente. Eu não gosto de olhinho muito grande, só que aquele tava muito pequeno, então eu troquei pelo G, tá, gente? Então, o P vocês não coloquem, que vai ficar muito pequeno. Para as orelhas, 2 bolinhas de 9 gramas. Aqui a gente vai fazer uma coxinha. Vamos dar uma achatada. E vamos fazer uma marcação aqui dentro, bem assim. Pode ser com um pincel modelador, um canudinho, vai ficar bem assim, ó. Vou fazendo as 2. Aqui, como a massa já secou um pouco, vocês vão fazer uma marcação bem central atrás. Fazem um risquinho onde a gente vai fazer a abertura para colocar as moedas, tá, gente? Então, vocês têm que cuidar o tamanho de uma moeda, vocês vão fazer a abertura mais ou menos do tamanho, tá bom, gente? Então, aqui vou vir com um estilete, agora vai ficar bem fácil de recortar com a massa. Daí, vocês vêm aqui na lateral dessa marcação e vão
marcando onde vocês vão cortar, ó. Daí, se vocês quiserem cortar com uma tesourinha também de ponta fina, vocês podem recortar. Aqui vocês vão dando uma ajeitadinha, vão deixando bem lisinho. Se precisar, vocês usem uma lixinha de unha para deixar bem retinho. Feito, gente. Então, pronta essa parte também. Então, vamos começar a colocar as patinhas. Então, aqui para as patas dianteiras, 2 bolinhas de 16 gramas e meia de massa do mesmo tom que a gente usou no corpo e 2 bolinhas de 2 gramas e meia de massa marrom. Aqui eu só vou dar uma achatada, fazer um rolinho gordinho e vou colar essa parte marrom aqui, ó. Deixar bem coladinho e vou afinando. E aqui na parte de trás eu vou afinar bem também. Ó, gente, vai ficar assim. Aqui eu vou fazer uma marcação. Vou fechar. Então, a outra vocês vão fazer da mesma maneira. Tá, gente? Então, assim ficou as duas, ó. Ela vai ficar mais ou menos 6,5 centímetros, quase 7. Então, aqui a gente já vem colando. Então, aqui antes de colar o segundo bracinho, eu já vou colocar as cédulas aqui, tá, gente? Vai ficar assim, ó. E aqui vocês vêm, vão dar uma umedecida aqui, ó. E vão juntando essa massa, fazendo aquele acabamento, ó. Vamos fazer assim dos dois lados. Então, aqui antes da gente colocar os chifrinhos, eu já vou pedir para vocês que estão aqui no canal pela primeira vez, que já aproveitem e vão aí, já se inscrevam, ative os sininhos para vocês serem notificados cada vídeo novo postado aqui no canal. E também não esqueça de deixar o seu like se vocês gostam do meu conteúdo, assistem. Então, para me ajudar aqui no canal, eu vou precisar que vocês deixem o seu like, tá bom, gente? Então, aqui vamos fazer o chifrinho. 4,8 gramas de massa marrom. Aqui a gente só vai alongar, fazer um quibezinho, os dois do mesmo tamanho. Vou achatar um pouquinho aqui. Super fácil de fazer o chifrinho. Olhem se tá os dois do mesmo tamanho. Esse aqui tá mais alongado, deixa eu achatar um pouquinho. Tá, gente? Ó, aqui eu vou passar um pouco de cola em cada um deles. E já vamos colar aqui logo, bem na base da onde sai a orelha, ó. Tá, gente? Então, o chifrinho é isso aí. Aqui, então, eu vou fazer umas mechinhas pra gente colocar aqui como franjinha. Pode fazer umas mais fininhas, outras mais grossas, outras menores, outras maiores. Gente, esse marcadorzinho aqui de cabelinho já ensinei aqui no canal. Quem quiser aprender, vou deixar aí na descrição o link desse vídeo que é onde eu ensinei. É um marcadorzinho caseiro, dá uma textura de cabelo, super fácil de fazer. Então, quem quiser aprender, só entra lá. Aqui vou passar uma cola nas costas de todos os cabelinhos aqui, vou vir colando.
Ó, gente, que gracinha que ela tá ficando. Para as patinhas traseiras, então 10 gramas de massa do mesmo tom que a gente usou no corpo e 5 gramas de massa, 6 gramas de massa, aliás, de massinha marrom, tá, gente? Vou dar uma achatada aqui nessa massa marrom. Acho que achatei demais, mas vamos ver. Aqui eu vou fazer um rolinho gordinho, só dar uma afinadinha, ó. Dessa maneira. Aqui eu vou marcar aonde eu quero colar, eu vou deixar ela com as perninhas abertas, botar um pouquinho só de cola para me marcar. Vou passar cola de um dos lados e vou colocar aqui, ó. Mesma coisa do outro lado. Vou dar uma achatadinha. E antes de colocar a outra parte aqui, vocês aproveitem que tá ainda molhadinha aqui e vão unindo, ó. Dão uma umedecida no pincel modelador e vão fazendo isso aqui, ó. Pra deixar com um acabamento bem feitinho. Então, agora sim eu vou vindo colar essa parte marrom. Dou uma pressionadinha para colar bem. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Então, do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, aqui pro rabo dela, um pedacinho de massa. Então, um pedacinho de massa, 5 gramas. Aqui eu vou colar um pedaço de massa marrom. Vou pressionando, afinando aqui. Daí, o tamanho do rabo dela aqui, vocês vão ver o tamanho que vocês querem fazer, tá, gente? Se quiser fazer mais longo, mais curto, ó, vão afinando. Tirar um pedacinho que eu achei muito longo. Aqui, vamos fazer umas marcações. E vou colar aqui atrás. Daí aqui vocês vão colar como vocês quiserem. Passar um pouquinho de cola. Feito, gente, ó. Então, aqui eu vou deixar secar um pouquinho pra gente vir finalizar com a pintura. Então, aqui eu deixei secar já um pouquinho pra gente vir com a pintura, então. Aqui eu vou pintar com essas maquiagens mesmo, tá, gente? Mas vocês podem pintar com o giz pastel ou com o que vocês tiverem aí, ó. Só tinta que não acho que não vai ficar legal, tá, gente? Eu queria também dizer pra vocês que essa peça aqui fica muito linda pra enfeite de cozinha. Quem não quer fazer cofrinho, faz a vaquinha pra enfeitar a cozinha. Fica muito legal, ó, gente. Tá molinho ainda, tá ruim de fazer a pintura, mas vocês esperem secar mais. Aqui eu tô usando o tom rosa. E eu vou usar, então, um marrom, um begezinho. Passar primeiro o begezinho. Daí, vocês vão vendo onde fica legal, aí vocês vão pintando, ó, sombreando. Então, aqui acabando de tonalizar essa vaquinha, vamos fazer então umas manchinhas nela, tá, gente? Essa vaquinha também vocês podem fazer ela na cor preta, com as manchinhas brancas, pra cozinha, fica muito lindo.
Aqui como opção, quem quiser pode colocar também uma rosinha, algumas florzinhas, como esse aqui, esse cofrinho aqui é para menina, vocês podem enfeitar bem, ó. Aquele outro é para menino, daí não coloca florzinha, ó. Tá, gente? Olha que legal que ficou. Então, aqui no pescoço dessa vaquinha, eu vou colocar uma fita de organza. Esse aqui é um rosa antigo. E vou dar 2 nó, deixar bem apertado aqui para depois, para que não saia. Daí vocês podem botar a fita de cetim, a fita que vocês quiserem. Se não quiserem colocar a fita, também não precisa, tá, gente? Isso aqui é só uma opção que eu tô dando para vocês. Aqui eu vou colar o laço com essa cola fria. Mas o ideal é que vocês colem com a cola quente, tá? Eu não quero esquentar agora a cola só para tirar um pouquinho. Eu vou colar com cola fria, mas a cola quente ela fixa melhor. Colar um pouquinho e vou colocar um laço no mesmo tom que eu já coloquei ali, ó. E aqui eu vou colar uma meia pérola, só para deixar bem acabado aqui e não ficar aquela marquinha ali onde eu prendi, tá, gente? Olha. Então, aqui com tinta PVA marrom, eu vou fazer algumas manchinhas para finalizar, então. Daí, vocês fazem umas maiores, outras menores. Não façam com tinta para tecido, gente, porque depois, só no pegar, vocês já vai saindo, vai descolando. E daí, vocês podem passar uma demão também de verniz fosco, que vai impermeabilizar, vai proteger a pintura. E até depois, para vocês limparem ela vai ficar melhor. Então, o ideal é que passe um verniz. Quem gosta de que fique com brilho, passa o verniz vitral ou sem brilho fosco, tá, gente? Então, assim, vamos fazer em toda a nossa vaquinha, essas manchinhas. Então, aqui pronto o nosso cofre de vaquinha ou enfeite de cozinha, quem preferir. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, comente, compartilhe. E eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link das outras redes sociais, quem quiser me seguir lá também, tá, pessoal? Então, por hoje era só e até a próxima semana. Tchau, tchau.